Em Manta, no Equador, o Internacional construiu uma grande vitória pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Colorado chegou à pontuação de líder do Grupo C, uma vitória importante em uma competição que estava complicada. Depois da partida, o técnico Eduardo Cudê concedeu entrevista coletiva e revelou bastidores sobre a situação física e clínica do seu grupo atualmente. Uma grande preocupação com o que foi visto lá em Manta, no Equador. Depois da vinheta eu vou te explicar justamente qual é essa preocupação, as palavras do técnico do Internacional e o que também dois destaques do Internacional em campo falaram. Borré, que fez o seu primeiro gol até que enfim com a camiseta do Internacional, e Wesley, o atual queridinho e xodó do torcedor colorado. A gente repercute os bastidores e o vestiário do Internacional depois dessa importante vitória que terminou na madrugada dessa sexta-feira. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre os bastidores da vitória do Internacional lá em Manta, no Equador, contra a equipe do Delfim. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui. Estamos chegando aos 60 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, então deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. E eu avisei que seria a vitória do Internacional. Não acho que tivemos todas essas dificuldades, mas vimos uma vitória importante do Internacional hoje lá em Manta, no Equador, e eu falei que ia dar vitória colorada. Então quem foi na minha dica, quem foi na dica do Luquinhas aqui, ganhou uma grana lá na KTO, tá certo? KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, o Internacional conquistou uma vitória muito importante. O Inter entrou em campo com uma equipe bem próxima da titular. Claro, alguns jogadores no departamento médico, Arangues, Ener Valencia, Alan Patrick, Wanderson, mas o Cudê botou o que tinha de melhor em campo para começar essa partida contra a equipe do Delfim. Inclusive uma equipe que tinha Wesley, Gustavo Prado, Maurício, Borré do meio para frente, uma equipe que tinha qualidade. O Internacional fez o primeiro gol só no segundo tempo, de fato um jogo que não foi um primor técnico do Inter, não foi um espetáculo, mas o mais importante aconteceu, a vitória colorada. O Inter chega aos 5 pontos na Copa Sul-Americana no Grupo C, empata em pontuação com o Belgrano, que venceu o Tomayapo da Bolívia fora de casa ontem, também pela Sul-Americana, tem pontuação de líder o Inter e agora vai para os 3 últimos jogos da fase de grupos da Sul-Americana, 2 deles em casa, contra Belgrano e Delfim, e tem um jogo contra o Tomayapo lá na Bolívia. Depois da partida, o técnico Eduardo Cudê falou bastante sobre a dificuldade desse jogo contra o Delfim lá no Equador. Ele disse que o Inter teve a dificuldade com a viagem, eu trouxe aqui ontem, o Inter atrasou em 2 horas e meia, quase 3 horas, a sua chegada lá em Manta, no Equador, porque não tinha uma regularização para passar pelo Peru, país Peru, teve que parar em Manaus, trocar de nave, abastecer nave. Foi uma loucura a logística do Internacional para chegar lá no Equador, e isso impactou no descanso dos atletas e também na parte física dos jogadores, que já vem numa sequência de um jogo a cada 3 dias. Ele disse que o grupo mesmo assim está bem, que sabia que o jogo seria dessa forma, um jogo de segunda bola, que o Delfim é uma equipe de muita imposição física, é uma equipe que tenta sempre brigar por essa segunda bola, então que era natural o Delfim fazer esse tipo de jogo, que é uma equipe bem organizada muitas vezes e que vai pressionar o Internacional, e que jogos a nível internacional, sul-americana, são difíceis e parelhos. E também o fato de ter 6 a 7 desfalques no time também fez diferença, porque teve que colocar um esforço a mais aqueles jogadores que já vem numa sequência de partidas, porque esses atletas, 6, 7 jogadores, estão no departamento médico. E aí o Cudê faz uma crítica muito importante ao gramado do estádio Rocaille, o estádio do Delfim. Tanto que ele diz, o gramado é muito ruim e estava sendo pintado. Tanto que ele falou, olhem para a chuteira dos jogadores que vocês vão ver que está pintada de verde, porque estava pintado o gramado do Delfim, o gramado é muito ruim. O Cudê deixou isso muito claro na entrevista coletiva também, e que isso fez diferença. Tanto que ele faz uma crítica e fala, esse tipo de gramado a gente encontra quando a gente vai jogar os estaduais lá no Rio Grande do Sul. Quando tu vai viajar para o interior para jogar em Bagé, em Ijuí, Santa Cruz do Sul, tu encontra um gramado desse tipo.
mas que é uma competição internacional e que ele até entende que a Conmebol bota grana, os clubes têm que tentar botar grana para tentar um espetáculo, mas que ainda assim o gramado era muito ruim do estádio do Delfim. E aí sobre o jogo ainda ele destaca: o Internacional ainda precisa de um pouco de sorte nas suas partidas, porque teve um chute na goleira e foi o gol do Delfim logo depois do gol de pênalti do Rafael Borré, quando já estava 1-0 para o Internacional dentro da partida. Ele falou sobre algumas atuações individuais, que não é algo que o Kudê costuma fazer. Ele disse que ele ficou muito contente com o gol do Wesley, é o terceiro em sequência do Wesley com a camiseta do Internacional, e que também ficou muito contente com o gol do Rafael Borré, o primeiro dele depois de 5, 6 jogos com a camiseta do Internacional. Ele disse que todo mundo que está no dia a dia vê o esforço do Borré diariamente, que é um cara que entrega o coração sempre em todos os jogos e treinamentos, e que fisicamente também faz um esforço muito grande. Ele viu o que estava acontecendo durante a semana, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, colocou o que ele tinha de melhor à disposição, que ele vai jogo a jogo, que no domingo contra o Atlético Goianiense, que é um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro, a gente sabe a importância do Brasileirão em 2024 para o Inter, ele vai precisar do torcedor do Inter apoiando a todo tempo do estádio Beira-Rio, porque a equipe vai chegar desgastada e é natural que chegue desgastada para essa partida contra o Atlético Goianiense. Ele pediu o apoio do torcedor para que ele vá ao Beira-Rio, para que ele empurre a equipe no estádio Beira-Rio, e que o Inter está com a cabeça agora em voltar a vencer no Brasileirão depois da derrota no último final de semana, a segunda somente em 2024 para o Atlético Paranaense. Ele disse, hoje passou, era uma vitória necessária, mas já passou, tanto que ele elogia muito o esforço dos jogadores físico e tecnicamente por conta do gramado ruim lá do estádio Rokai, que o campo nessa condição obrigou o time dele a ter que brigar também por cada segunda bola, e que o Inter não jogou o que está acostumado a jogar, que o Inter pode jogar muito mais, só que o campo influenciou para a partida ser de uma baixa qualidade técnica. Além do Kudê, tá, o Wesley, que fez o primeiro gol do Internacional, hoje mais uma vez titular, também falou em entrevista coletiva. Ele disse que o importante para ele é estar marcando, ajudando a equipe, que o jogo de hoje era considerado uma final nos bastidores, porque era importante vencer para seguir vivo. Se o Inter perde hoje ou empata, se inviabiliza completamente na fase de grupos da Sul-Americana. Lembrando que só o primeiro de cada grupo avança direto para as oitavas, os segundos colocados vão para um mata-mata, para um play-off, uma repescagem contra os terceiros colocados da Libertadores, então que era importante vencer para seguir vivo. Ele destacou que ele está muito feliz pelo seu gol, que a sensação de marcar é sempre boa, é o momento mais importante ali de um jogo, mas é marcar gols, e que está vivenciando essa fase de 3 gols nos últimos jogos, nos últimos 4 jogos, é muito bom, que hoje era um jogo decisivo e inegociável para todos eles, e que a circunstância do jogo, pelo gramado, pelo desgaste da viagem, também torna essa vitória mais especial, tanto que ele disse que foi um jogo atípico, que ele citou também, e aí ele foi questionado se talvez o Inter não estivesse numa condição melhor, não teria que estar numa condição melhor, porque teria que ter vencido o Tomayapo, por exemplo, dentro de casa. E ele disse, foi um jogo atípico, que se estivesse jogando até hoje o Inter não ia ter feito gol, porque não era para ser naquela noite. Além do Wesley e do Kudê, o Borré falou para a Paramount, ali para a detentora dos direitos depois da partida, sobre o seu primeiro gol com a camiseta do Internacional. Ele disse estar muito feliz com o primeiro gol, com a camiseta do Inter, que era um jogo difícil contra o Delfim lá em Manta, no Equador, e que jogar competições internacionais, assim como o Kudê fala muito e bate nessa tecla, jogar competições internacionais sempre é algo difícil. E aí, sobre o jogo, o Borré até falou que depois do segundo gol do Inter, ali do pênalti dele, era natural que eles iriam se atirar para o ataque, jogando em casa, tendo que buscar o resultado, e que era natural o Delfim crescer dentro do jogo. E ele comemorou bastante. Depois ele até volta a falar sobre o gol, que ele ajudou a equipe, enfim, que ele ficou muito contente de fato com isso, mas foi um vestiário do Inter que comemorou muito mais o resultado pela diversidade da logística e do desgaste físico da equipe do que de fato a atuação, porque o Inter acredita que a atuação foi ruim por esse desgaste, por essa logística que teve seus problemas, já enfrentaria mesmo se não tivesse o problema de ontem com a aeronave quando estava sobrevoando o Peru, mas que também é uma vitória para dar uma distensionada depois de uma derrota que o Inter jogou bem contra o Atlético Paranaense lá no Paraná, tá certo? Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.